Talvez você esteja aqui porque ouviu o pediatra falar que a cabeça do seu filho está grande demais. Ou talvez seja o contrário, e você ouviu que ela está pequena demais. As duas situações geram o mesmo tipo de aperto no peito, só que em direções opostas. Eu entendo bem essa angústia. A cabeça é uma das primeiras coisas que qualquer pessoa repara num bebê. Então, qualquer diferença de tamanho chama atenção. E quando essa diferença vem acompanhada de um termo técnico, jogado rápido numa consulta, como macrocefalia ou microcefalia, a cabeça da mãe já vai para o pior cenário antes mesmo de entender o que aquilo representa de verdade. Imagina que existe uma régua de crescimento construída com a medida da cabeça de milhares de crianças da mesma idade e do mesmo sexo. A maioria das crianças fica bem no meio dessa régua. Só que tem uma faixa nas duas pontas, uma cabeça bem maior do que o esperado ou bem menor do que o esperado, que os médicos vão chamar de macrocefalia e microcefalia. Macrocefalia é quando o perímetro da cabeça está bem acima da média esperada para a idade e para o sexo da criança. E microcefalia é o oposto, quando ela está bem abaixo dessa média. Os dois termos descrevem só o tamanho. Eles não dizem sozinhos se existe alguma alteração por trás. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. Cerca da metade das crianças com macrocefalia tem o que a gente chama de macrocefalia familiar benigna, ou seja, a cabeça delas é grande porque a cabeça dos pais também é. Não tem nenhuma alteração neurológica por trás, é só um padrão que se repete na família e é por isso que uma das primeiras coisas que a gente faz na avaliação é medir a cabeça dos pais. Com a microcefalia, a lógica de investigação é parecida, mas a atenção costuma ser um pouquinho maior, porque as causas mais associadas a ela tendem a ter impacto no desenvolvimento. Ainda assim, isso não significa que toda cabeça pequena represente um problema. Significa que ela pede uma avaliação mais cuidadosa antes de qualquer conclusão. O cérebro do seu filho cresce muito rápido no primeiro ano de vida e a cabeça cresce junto para acompanhar esse crescimento cerebral. Nos 3 primeiros meses, o perímetro da cabeça vai aumentar cerca de 2 centímetros por mês. Dos 3 aos 6 meses, esse ritmo cai para 1 centímetro por mês. E no restante do primeiro ano, ele vai desacelerando ainda mais. Isso significa que o tamanho da cabeça não é um número fixo, é um processo que segue um ritmo esperado. Quando esse ritmo foge muito do esperado, para mais ou para menos, é isso que chama atenção. Mais do que o tamanho isolado num único momento. Quando o pediatra identifica que a cabeça do seu filho está fora da faixa esperada, o primeiro passo não é entrar em pânico, é reunir as informações. Ele vai perguntar sobre o tamanho da cabeça dos pais, sobre como foi a gestação e o parto, sobre se existiu alguma intercorrência, como prematuridade, infecção, e vai acompanhar como esse perímetro evolui ao longo das próximas consultas, não só olhar para um número isolado. Do ponto de vista técnico, macrocefalia é definida quando o perímetro cefálico está mais de 2 desvios padrões acima da média para a idade e para o sexo da criança. Isso pode acontecer por aumento do próprio tecido cerebral, por acúmulo de líquido, como na hidrocefalia, por tumores ou outras condições mais raras. O que vai direcionar a investigação não é só ultrapassar esse limite, é a combinação dos fatores. Uma cabeça que sempre foi grande e segue crescendo no mesmo ritmo, sem outros sinais, tem uma probabilidade muito maior de ser só um padrão familiar. Já uma cabeça que está mudando de faixa, que vem acompanhada de uma moleira estufada, ou mesmo às vezes até com um bebê calmo, mas com atraso de algum marco de desenvolvimento, histórico de prematuridade, sangramento no período neonatal, infecção. Isso pede uma investigação mais aprofundada, incluindo exame de imagem. Com a microcefalia, o raciocínio segue a mesma lógica de combinação dos fatores, mas o prognóstico depende muito da causa por trás. É exatamente por isso que a investigação, quando indicada, não deve ser adiada. Eu sei que ouvir um termo técnico assim, depois que a cabeça do seu filho é medida, dói, mesmo quando o resultado final tende a ser tranquilizador. E é justamente por saber disso que eu prefiro explicar o raciocínio inteiro e não só entregar um número, porque entender o processo é o que transforma uma preocupação vaga numa pergunta que pode ser respondida. O pediatra é quem acompanha essa curva de perto e sabe reconhecer quando um padrão foge do esperado para aquela criança. O neurocirurgião pediátrico vai entrar quando essa mudança de faixa é relevante, quando existem outros sinais que podem chamar a atenção ou quando o pediatra identifica uma dúvida que pede um olhar mais aprofundado sobre o cérebro e o crânio da sua criança. Numa avaliação com esse foco, eu reviso todo o histórico de medidas do seu filho, pergunto sobre o tamanho da cabeça dos pais, avalio o tamanho da cabeça dos pais, avalio a gestação,
o parto, os marcos do desenvolvimento e a gente faz o exame neurológico completo. Dependendo do que essa avaliação mostrar, posso indicar apenas um acompanhamento ou às vezes solicitar um exame de imagem quando a história e o exame físico justificarem essa investigação. Como a gente viu, boa parte dos casos de macrocefalia tem uma causa benigna e familiar por trás, mas cada caso vai passar por uma avaliação individual antes de qualquer conclusão. Perguntas frequentes. Doutora, meu filho e meu marido sempre tiveram cabeça grande. Isso já basta para explicar a cabeça do meu bebê? Ajuda muito a entender o quadro, mas o ideal é medir formalmente o perímetro cefálico dos pais e acompanhar a evolução e o desenvolvimento desse bebê. Doutora, cabeça grande tem relação com autismo? Sim, existe uma associação estudada entre alguns quadros genéticos ligados à macrocefalia e transtorno do espectro autista, mas isso não significa que toda criança com a cabeça grande vai desenvolver autismo. São questões que a gente tem que avaliar de forma separada dentro do desenvolvimento daquela criança. Doutora, minha filha nasceu prematura e agora está com microcefalia. Isso é definitivo? A prematuridade é um dos fatores que entram na investigação, mas o significado desse achado vai depender do conjunto dos exames e do acompanhamento do desenvolvimento dela. Não pode ser definido só pelo tamanho da cabeça isolado. Doutora, dá para fazer essa avaliação por telemedicina? Sim. Você pode me enviar o histórico de medidas do seu filho, todos os dados de gestação, de parto, e na consulta online a gente vai revisar esse histórico junto e definir se tem necessidade do exame complementar presencial ou apenas do acompanhamento. Cabeça grande ou pequena não é sozinha um diagnóstico. É um dado que vai ganhar sentido quando olhado junto com o histórico familiar, a evolução ao longo do tempo e o desenvolvimento da criança. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa avaliação, comenta aqui embaixo o que o pediatra já te falou sobre a cabeça do seu filho. Compartilha com outra mãe que também já ouviu esses termos numa consulta. E deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre desenvolvimento infantil neurológico.